Saber que 80% das empresas fecham em menos de 10 anos no Brasil, quase todo mundo sabe. A grande questão é o porquê. Você já se perguntou o que faz uma empresa não alcançar a sua maturidade dentro do Brasil hoje? Quero mostrar aqui para vocês uma das notícias que mostraram um pouco dessa visão para o Brasil, para o mundo, do porquê as empresas têm taxa de mortalidade aí de pelo menos 10 anos. E o grande ponto aqui é o seguinte, eu quero mostrar o porquê essas empresas elas fecham dentro desse panorama aí de 10 anos. Primeiramente, vem aqui comigo na tela que eu quero mostrar para você quem falou isso. Aqui nós temos o site do Valor Invest. E essa é uma publicação aí de 2021, cerca de 2 anos atrás. Ele fala o seguinte, quase 80% das empresas brasileiras não dura 10 anos, diz o IBGE. E quem é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele fala que das empresas fundadas em 2009, apenas 22,9% mantiveram suas portas abertas até 2019. Se isso não te incomoda, eu não sei mais o que pode te incomodar. Você é empresário que tem uma estatística que diz que o seu negócio ele pode não durar mais de 10 anos. E o que me leva a falar sobre isso é entender o porquê que isso tem acontecido no Brasil. E é por isso que eu quero continuar aqui a leitura desse texto com vocês para explicar o motivo do qual isso acontece. E de alguma forma poder te ajudar também a que isso não aconteça com o seu negócio. Então vamos lá. Das empresas fundadas em 2009, apenas 22,9% mantiveram suas portas abertas até 2019. O estudo mostra que a taxa, que é chamada taxa de sobrevivência das companhias, parcela que continua a operar, vai diminuindo ao longo dos anos. Em 2010, um ano após a criação, 77,5% continuavam ativas, ou seja, 22,5% já tinham fechado. Na prática, isso significa que 1 a cada 5 empresas não consegue se manter ativa no primeiro ano de funcionamento. Quantos anos sua empresa tem hoje? Então vamos colocar você dentro desse cenário. É muito importante você se avaliar e avaliar os dados que são dados para nós podermos adaptar e ajustar aquilo que vai fazer com que o nosso negócio não sofra os prejuízos que ele pode sofrer. Porque se nós admitirmos que existem falhas dentro do nosso negócio e ajustá-las, nós conseguiremos ter melhores resultados. Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Antes mesmo de completar 4 anos de atividade, em 2013, a taxa de sobrevivência já tinha ultrapassado a barreira dos 50%. Ou seja, 4 anos, cerca de 50% das empresas fecham. A trajetória se mantém daí em diante. A taxa de sobrevivência ficou em 41,6% no fim do 5º ano, chegou a 36,8% após 6 anos, 32,6% no 7º, 29% no 8º, 25% no 9º ano, chega naquele resultado aí de 21% dentro dos 10 anos. Nessa notícia aqui, nós vemos que no Brasil, em 2019, existiam 4,7 milhões de empresas abertas. E aqui vai mostrando mais alguns dados que trazem essa perspectiva. Agora eu quero mostrar para vocês os motivos os quais fazem com que as empresas não tenham uma taxa de sobrevivência tão alta. Fazem com que elas morram pelo menos aí 80% em 10 anos. Vamos ler aqui. Segundo o estudo realizado pelo Sebrae, a partir das bases de dados do RFB, ou seja, da Receita Federal Brasileira, e das pesquisas de campo realizadas entre 2018 e 2021, entre empresas fechadas em 2020, verificou-se maior proporção de pessoas que estavam desempregadas antes de abrir o negócio, menor conhecimento e experiência anterior no ramo, maior proporção de quem abriu por exigência de cliente, fornecedor, maior proporção de quem abriu por necessidade, maior proporção de quem conhecia menos aspectos relevantes do negócio, tiveram menos acesso a crédito, tinham menos iniciativa em aperfeiçoar o seu negócio, fizeram menos esforços de capacitação e perto da metade que fecharam em 2020 considera que a pandemia foi determinante. Eu não estou isentando aqui esses aspectos, até porque eles são reais, inclusive a pandemia. Muitos negócios dependiam e dependem do movimento das pessoas, de as pessoas saírem de casa e poderem acessar os seus serviços ou produtos.
concordo 100% com isso. Porém, o que eu quero dizer aqui é que, do mesmo jeito que empresas fecharam durante a pandemia, muitas empresas cresceram. E aí eu faço a pergunta para você, por que será que isso acontece? E, muito mais, como eu consigo fazer com que o meu negócio seja a prova de balas, seja a prova de altas e baixas do mercado, porque de certeza vai acontecer. A pandemia foi um caso que se repetiu nos anos anteriores. Muitos processos e muitas crises acontecem em toda a história. Não tem como fugir disso. O que nós podemos fazer é estruturar o nosso negócio para que ele não venha a sofrer os danos que uma crise pode trazer. Primeiro eu quero trazer aqui os aspectos prioritários que o próprio Sebrae, que é uma grande instituição aí no Brasil, que fala sobre empreendedorismo, né? Se diz uma empresa, um órgão que ajuda empresários a prosperarem ainda mais seu negócio. Mas vem comigo aqui que eu quero te mostrar, ver se isso é real mesmo. Primeiro deles, pouco preparo pessoal. Em média, 42% das pessoas estavam desempregadas, mas essa proporção chegou a 59% no grupo das empresas fechadas. Segundo ponto, planejamento do negócio ineficiente. Terceiro, gestão do negócio deficiente. Problema no ambiente. Pandemia. Um ponto importante aqui, que ele fala nessa parte de gestão deficiente, ele fala o seguinte: na gestão do negócio, as empresas que sobreviveram se mostraram mais ativas. E ela fala o seguinte: diferenciação, adaptação de produtos e serviços foi estratégia relevante para a sobrevivência. Agora, eu quero trazer aqui para vocês um dos livros que me trouxe muita clareza sobre a importância e de como nós podemos fazer com que as nossas empresas elas prosperem e cresçam cada vez mais. E a grande visão da Ex-Specialist é poder ajudar 1% das empresas no Brasil. A minha meta é fazer com que esse número de 80%, cerca de 80%, caia pelo menos 1%. E eu tenho trazido essa comunicação de que 79% das empresas vão fechar, porque 1% são as empresas que a Ex-Specialist vai ajudar a chegar no resultado positivo, ou seja, construir uma base profissional para que o seu negócio ele passe e ultrapasse 10 anos de existência. Então, a grande referência que eu quero trazer aqui para vocês hoje é esse livro aqui do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Também tem um outro livro que é incrível, que é Empresas Feitas para Durar. Depois eu posso trazer um pouco do resumo do que cada um desses livros trazem de conhecimento. Quero falar aqui de 6 aspectos que esse livro ele traz como prioridade para um negócio de sucesso. O Jim Collins, ele fez um estudo lá nos Estados Unidos de empresas que tiveram resultados muito acima do mercado em comparação a empresas do mesmo setor que tiveram seus negócios afetados de maneira muito profunda, ou seja, caíram muito em relação aos seus concorrentes. Vou trazer aqui quais foram os 6 principais passos que foram analisados que todas as empresas que foram feitas para vencer fizeram para chegar no resultado que elas chegaram nesse período. Então foi um estudo de 15 anos, onde ele fez todas as validações, todos os estudos, conversou com diversos profissionais e CEOs, funcionários dessas empresas, para entender exatamente quais foram esses aspectos. Hoje eu quero trazer um resumo básico sobre o que é isso. Se vocês quiserem um aprofundamento de cada um desses tópicos, comenta aqui embaixo que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Mas só se vocês comentarem. Então o primeiro ponto é no período de construção. No período de construção são necessários 3 principais pilares. São eles: liderança de nível 5, ou seja, se tornar um líder altamente eficiente e capaz. Segundo, primeiro quem, depois o que, traz uma alusão do seguinte aspecto. Primeiro, pegue o barco, coloque na água, coloque as pessoas certas dentro do barco, tire as pessoas erradas e depois escolha o caminho que você vai seguir. Porque com as pessoas certas no barco vai ser muito mais fácil chegar no destino que você deseja. Terceiro ponto é enfrentar a verdade nua e crua, ou seja, estar disposto a acreditar e entender que existem desafios e que esses desafios podem prejudicar o seu negócio, mas ao mesmo tempo também podem trazer o resultado que você espera, uma adaptação para que o seu negócio ele cresça. Após enfrentar a verdade nua e crua, existe um processo que eles chamam de ruptura. Depois eu vou mostrar aqui, vou deixar aqui embaixo
a arte que ele explica um pouco sobre isso. No início do processo de ruptura, tem algo que eles chamam de conceito pork spin. É uma interseção de algo em que eu faço muito bem, que me gera um motor financeiro suficiente para aquilo que eu quero, desejo, e também algo que eu amo fazer. Então, é a interseção desses 3 pontos que fazem eu entrar dentro do conceito pork spin. E ele traz essa alusão porque o porco espinho é um dos animais que não tem predadores, porque ele sabe fazer uma coisa muito bem feita, que é se defender. O próximo passo é cultura disciplinada, ou seja, construir uma cultura forte dentro do seu negócio e, como o Philip Kotler fala, a cultura como estratégia no café da manhã. E por fim, aceleradores tecnológicos. E um aspecto importante que ele fala nesse livro é que os aceleradores tecnológicos foram necessários para todos os negócios, mas nenhum deles considera como o ponto decisório de resultados extraordinários dentro do seu negócio. Com isso, eu quero trazer o que a Ex-Specialist de fato tem como visão dentro dos seus negócios. Eu desenvolvi um método chamado método RAR, extraindo a profissionalização do seu negócio. Essa causa é muito clara. Eu quero ajudar empresas que, se estruturarem seus negócios desde o início, elas vão conseguir alcançar os resultados de longo prazo. Como um grande empresário brasileiro que eu admiro muito fala, o melhor remédio para a ansiedade é o planejamento de longo prazo. Então, para você que quer construir um negócio de sucesso, quer construir um negócio sólido e tem a visão de que precisa de ajuda para chegar nesse resultado, me chama aqui, comenta aqui, eu quero poder te ajudar diretamente a você alcançar os resultados que você deseja. Para isso, conte com a Ex-Specialist. Estamos juntos!